Incidente grave no aeroporto do Galeão. É mais um episódio da nossa grande série desta ocorrência. E nós sabemos, né, o que já aconteceu diante de outros vídeos. Um Boeing 737 MAX, quantas toneladas, hein? A 280 quilômetros por hora, aproximadamente, uma velocidade Fórmula 1, colide com uma picape bem no meio da pista. E essa colisão, né, graças a Deus, não foi de frente com o trem de pouso. O piloto conseguiu desviar e que com certeza amenizou as consequências. E quase o quarto maior acidente aéreo do Brasil. Vamos lá? Tecnicamente falando, diante dos parâmetros, das qualificações, critérios do sistema de segurança de voo, essa ocorrência foi enquadrada como incidente grave, mas por pouco não se torna um dos grandes acidentes e seria, caso se concluísse, tivesse esse resultado, seria o quarto acidente. E vamos ver por que o episódio de hoje é por que esta ocorrência quase foi o quarto maior acidente. Lembrando que é o CSI da aviação, nós estamos com um seriado, uma série com vários episódios, e esse é mais um deles. Só lembrando, né, que a cada episódio como se fosse um grande quebra-cabeça, eu vou colocando uma pecinha para que nós tenhamos aí um entendimento do cenário final. Tudo bem? Professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Professor Calazans, por que o quarto maior acidente, quase, né? O maior acidente da aviação? Uma coisa que eu preciso enfatizar, esse episódio, esse caso, ele é uma parte do nosso curso de perito aeronáutico, que está dentro de uma concepção maior de direito aeronáutico. Então vamos lá? Não se trata de segurança de voo, embora nós vamos fazer algumas relações com segurança de voo, até mesmo, vocês já perceberam, o relatório final emitido pelo CNIP é um pano de fundo, mas o nosso foco aqui é direito aeronáutico, perito aeronáutico, que tem uma finalidade, que tem uma abordagem bem diferente da concepção da investigação técnica. Inclusive, um dos episódios que nós vamos gravar aqui é a diferença entre investigação judicial e investigação técnica. Então, se você está preocupado com segurança de voo, não é o nosso foco. Nosso foco aqui é direito aeronáutico. A gente vai ver que alguns internautas em episódios anteriores já têm feito alguma pergunta se contradizendo com a minha concepção. E eu falo, muda a chavinha. Aqui não é segurança de voo. O assunto aqui não é segurança de voo, embora ela seja e vai ser muito bem aí mencionada. Mas estude, ou melhor, assista ao vídeo investigação técnica versus investigação judicial para que você não esteja enganado. Então vamos lá, pessoal. Por que este acidente se tornou quase um dos maiores acidentes? Seria o quarto acidente da história da aviação brasileira. Eu conversei com um mecânico, inclusive um mecânico de avião, elevadíssima competência, uma experiência muito interessante na aviação comercial e também na aviação civil e até mesmo na aviação militar. E conversando com ele, não vou entrar em detalhes aqui da parte técnica, mesmo que eu não sou mecânico de voo e nem engenheiro de voo. Só lembrando que o professor Calazans vai fazer um encontro sobre este caso com um piloto de Boeing, com um engenheiro de voo e outro controlador de tráfego aéreo. E aí sim nós vamos, nesse encontro, entrar em detalhes mais técnicos, que não é o caso aqui. Tá? Mas sem entrar em detalhes técnicos, por que foi o quarto maior acidente? Então, lembrando que o avião vem correndo na pista, mais ou menos aí 1 quilômetro de corrida, 280 km por hora, ele encontra um veículo, uma picape, bem no centro da pista.
e ele consegue desviar, aperta ali o pedal direito, a aeronave guina para a direita e a picape, ao invés, né, de bater no trem de pouso, segundo esse mecânico, o estrago seria muito pior, a troca de energia seria pior ainda. Então a aeronave, desculpa, a picape passa entre o trem de pouso do nariz e o trem de pouso principal esquerdo. E claro que teve muitas avarias, foram várias avarias, né? Lembrando aqui que a aeronave consegue, a aeronave avista a picape 5 segundos antes. 5 segundos antes, é pouquíssimo tempo. Lembrando que a pista tem 4.000 metros, visibilidade 10 mil, mais de 10 mil metros na época, então era período noturno, né? Foi às 7 horas, desculpa, 10 horas e 8 minutos da noite. Então, o período noturno compromete e assim por diante. Então, 5 segundos antes da colisão, a 153 nós, aproximadamente aí a velocidade entre 250 e 280 km por hora. Ele dá uma desviada e não bate de frente. E só lembrar, né, deixa eu ver se eu vou mostrar aqui, a picape ficou totalmente danificada, lembrando que tinha 2 ocupantes, um ocupante consegue correr, né, sair da pista, e o outro não consegue, e ele deita na picape, e graças a Deus, né, ele não morreu, ficou aí preso, e veio os bombeiros aí tiraram ele. Quais partes das aeronaves foram afetadas? Eu chamo que as partes da aeronave que foram afetadas, eu chamo de órgãos vitais. Órgãos vitais. A aeronave foi abarroada, né, aqui por baixo, e teve essa parte aí danificada. Segundo o mecânico, aqui, deixa eu citar aqui, mangueiras, muitas tubulações e dutos. Essas foram as expressões utilizadas, inclusive essas expressões estão no próprio relatório final do CENIPA. Claro que foi um mecânico, na investigação que envolve várias áreas, uma das áreas é a parte mecânica, engenharia, e alguém fez essas referências aí, e claro que tem lá as suas diferenças. Tá? Aí, sistemas, segundo esse mecânico de voo, são sistemas preciosíssimos, tal como o hidráulico, voltou aqui, ar-condicionado, né? Eita, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ar-condicionado e, para mim, o pior, combustível. Combustível. Então, vamos lá? Deixa eu ver se eu tenho aqui a próxima foto. Aqui. Uma área muito afetada foi exatamente aqui, na junção entre a fuselagem e a asa. Só não podemos esquecer que a asa é o tanque de combustível da aeronave. É o tanque de combustível. Por pouco, se rompesse, segundo o mecânico de voo, haveria, sim, grandes possibilidades de um incêndio. Lembrando que nós tínhamos a bordo 109 pessoas, mas o rapaz ali do veículo estava preso ali, então teríamos aí 110. A probabilidade ou a possibilidade de fogo foi real. Tanto é que quando o bombeiro chegou, lembrar que quando o bombeiro chegou, o trem de pouso estava em elevada temperatura, precisou fazer assim, um resfriamento, tá? No trem de pouso, para depois programar o desembarque, ou, na verdade não é nem desembarque, né? Evacuação. Então vamos lá? Sistema hidráulico, ar-condicionado, sistema pneumático, ou seja, foram várias áreas afetadas, vários órgãos afetados, eu chamo de órgãos vitais, né? Se houvesse, por exemplo, um rompimento da conduíte, uma mangueira, um duto, tubulação do combustível com o trem de pouso superaquecido, teríamos ali sim um grande incêndio, colocando em risco aí a vida de 110 pessoas. Então vamos lá? Embora tenha sido classificado pelo CENIPA como um incidente grave, por pouco que não tivemos mais uma consequência mais grave. Esse é o porquê. Por que então, professor Calazans? Então vamos lá. O primeiro acidente, quando eu falo aqui o acidente, faço essas colocações, eu estou falando aqui em número de vítimas. Então nós tivemos em 17 de julho, por volta das 19 horas,
o acidente do Voltan, né, 3054, lá em Congonhas, onde teve 199 pessoas, vítimas fatais, 187 da própria aeronave, mais 12 ali do prédio da própria companhia. Depois, em 29 de setembro de 2006, nós tivemos o Legacy, o voo 907, todos os ocupantes do Boeing morreram. E o Legacy conseguiu fazer um pouso forçado na base aérea de Cachimbo, sobrevivendo todos. Seria o segundo. E o terceiro, o voo 167, foi em junho de 1982, numa aproximação final. Um VASP fez ali uma aproximação, não obedeceu à altitude mínima e colidiu os morros ali em Fortaleza, né? Morrendo ali todos também os ocupantes, sendo 137 vítimas fatais. Ah, professor Grazans, tem um quarto aí que é o Dioli. Eu não coloquei o Dioli, que foi um Boeing da Varig que fez fazendo um pouso lá na França e teve um incêndio a bordo, e desse incêndio a bordo, alguns, se não me engano, 11 sobreviventes. Mas eu não coloquei esse porque esse não ocorreu no Brasil, embora tenha sido com uma aeronave brasileira, ocorreu no exterior, por isso que eu não coloquei. Interessante que esse Dioli, eu estava pesquisando, o comandante, o Araújo, ele fez parte desse voo e sobreviveu. Foram poucas pessoas que sobreviveram. Depois ele fez um outro voo com o Boeing 707, também da Varig, saindo do Japão para o Brasil com um sobrevoo com uma primeira escala nos Estados Unidos. Esse Boeing 707 desapareceu, nunca mais ninguém teve notícia dele. Então é interessante também. E o comandante desse voo, embora tenha sobrevivido esse acidente, é complicado. Fogo a bordo. O comandante sobreviveu, mas desapareceu. Até hoje não tem nenhum. É um outro caso muito intrigante na história da aviação. Até hoje não tem nenhum vestígio desta aeronave. Então, eu acredito que eu colocaria no ranking esses três voos, esses três acidentes, 137 pessoas, conforme eu disse, dependendo das consequências. Lembrando que os bombeiros tiveram pronta ação. Se não fosse isso, se essa aeronave, que por pouco não se incendiasse, por pouco não se incendiou, nós teríamos aí sim o quarto maior acidente. E aí, deixar bem claro que essa ocorrência, embora tenha sido classificado como um incidente grave, tem um prejuízo aí, hein? Um grande prejuízo aí, né? E só lembrar também que esse acidente ocorreu dia 12 de fevereiro de 2025. No segundo semestre de 2024, o Galeão teve 7 ocorrências similares a essa, que nós chamamos de RI, Runway Incursion, ou incursão de pista. Então, essa manobra, desculpa, essa ocorrência precisa arregalar os olhos, porque quem estudou segurança, sabe que a partir de tantas ocorrências, torna-se um acidente. Então, muito cuidado com isso, mas tem um grande prejuízo aí, tá? Então, nós vamos acabar o nosso bate-papo de hoje. Colocamos mais uma pecinha nesse quebra-cabeça dessa nossa série para que você entenda. Encontra aí todo a imagem final do nosso cenário. Assista aos outros episódios para que você possa entender. Na realidade, eu ia gravar um episódio só, mas ia ficar muito grande, mais de 2 horas, não ia ficar confuso não, mas nós entendemos, tá, que ficava bem melhor a gente fazer pequenas pílulas, tá? E aí sim a gente poderia introduzir, que ficaria bem melhor. Então, por isso que eu peço para que você assista aos outros episódios, para que tenha aí uma compreensão do quadro completo, tá bom? Lembrando que é uma visão de perito de direito aeronáutico, nós não estamos com uma concepção de segurança de voo, tá bom? As partes afetadas, os sistemas. Esse negócio de sistema aqui, quando nós conversarmos com o engenheiro, você vai entender melhor disso aqui, tá bom?
Para ter acesso aos outros episódios, lembrando que o professor Calazans tem um grupo, você pode escanear, eu vou deixar também um link na descrição desse vídeo. Fazendo parte desse grupo, você vai ter acesso a todas as informações sobre este caso e muitos outros. Além disso, tem o nosso Zap, nosso telefone, 5511-98693-6733 e também calazans.daniel@gmail.com. Os links dos outros episódios a gente vai deixar aqui na sequência. E lembrando que no canal do YouTube nós temos vários outros vídeos relacionados não gosto de falar de segurança de voo nem investigação técnica, mas nosso foco é direito aeronáutico e investigação judicial. Lá você vai encontrar mais vídeos sobre esse assunto. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.